Fala, meus lindones, como vocês estão? Tudo bem? Já tem um tempinho que eu não venho aqui gravar conteúdo para vocês, eu tenho postado bastante shorts, mas eu queria trazer algumas reflexões do que eu aprendi estudando inteligência emocional nesse último mês de novembro e dezembro. Foi um mês bastante puxado para mim, eu tô de férias no trabalho, então tive que entregar algumas coisas, também tô no meu processo de recuperação da rinoplastia, já tá bem melhor o resultado do que o primeiro vídeo que eu postei aqui, mas o que eu queria realmente trazer para vocês hoje é uma reflexão de como é importante a gente ter um autoconhecimento e gerir as nossas emoções. O grande ensinamento que eu vejo que a inteligência emocional traz pra gente é a gente saber se conhecer, né? Entender quais são os nossos padrões de pensamentos, o que a gente tem como limite, o que faz sentido dentro da nossa vida, o que não faz, para a partir daí tomar decisões realmente comportamentais e de relacionamento. A inteligência emocional, ela tem 4 pilares. O primeiro é autoconhecimento, o segundo é a autogestão, o terceiro é a empatia e o quarto é a gestão de relacionamento. Para mim, sinceramente, lindones, os 2 primeiros têm sido os que eu, de fato, estou mergulhando e aprendendo. Passei bastante dificuldade esse ano, tanto na vida amorosa quanto na vida profissional. Tive algumas crises, né, não de identidade, mas crises mesmo de, poxa, eu tenho 32 anos, o que eu tô fazendo, o que eu quero, quando eu vou embora para a Alemanha, o que eu vou, né, será que de fato eu tô feliz no meu trabalho? E eu vejo que muitas pessoas passam por isso, né? Às vezes a gente tem a ideia de que é só a gente que passa por isso, mas muitas pessoas também passam por isso. Então a inteligência emocional, ela tem me ajudado muito a entender os meus padrões de pensamentos, porque tudo, gente, provém de uma emoção. Então a cascata, ela é uma emoção que ela vai cascatear aí num pensamento ou no conjunto de pensamentos que permeiam essa emoção. Desses pensamentos a gente acaba tendo crenças limitantes dentro da gente, então eu não sou boa o suficiente, ou eu não tenho valor o suficiente, e a partir dessas crenças limitantes a gente acaba cascateando para comportamentos, tanto conosco quanto com as outras pessoas. Então, se a gente parar para refletir nessa cascata das emoções e dos comportamentos e dos pensamentos, tudo vem da emoção. Então a gente precisa entender de onde, né, qual é a raiz da gente estar sentindo daquela forma para poder atuar. Então eu, nesse último mês, eu tive bastante questionamento em relação ao meu trabalho, à minha vida sentimental, ao meu propósito de vida, e através da inteligência emocional eu tenho feito alguns trabalhos de introspecção mesmo, para entender aonde eu devo atuar. Então, por exemplo, eu tenho um propósito de ajudar as pessoas. Então, no meu trabalho hoje, eu sinto que 100% eu ajudo pessoas, né? Eu ajudo falando de doenças, eu ajudo captando pessoas que talvez estão numa jornada sem saber o que elas têm de sintoma e a conectando com o médico. Eu faço tudo isso. Eu sei que dentro da minha vida profissional eu já tenho ali o meu propósito muito conectado e é de fato o que me faz feliz. Mas a gente tem que entender que ao longo dessa jornada a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter situações que a gente vai sim se questionar, e isso é completamente normal. Tenho certeza que você que está aí do outro lado da tela já passou por crise de identidade, já se questionou se realmente o que você estava fazendo fazia sentido ou não, e eu passei por isso nesses meses de novembro e dezembro, e estudar sobre inteligência emocional, eu tô lendo um livro que se chama Liberte-se da Sua Mente, que é da Jane N. Ela é uma jornalista americana, ele ganhou como um dos best-sellers do New York Times. É um livro cristão, ela fala sobre Deus e como conectar a nossa fé em Deus dentro dessa cascata, mas ele serve inclusive para pessoas que não são cristãs, porque ele mostra literalmente que essa cascata, que a gente chama de cascata de pensamentos descendentes, a gente consegue quebrar esse padrão de pensamento trazendo a verdade. Então eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Eu ainda tenho, na verdade, eu assumo aquele pensamento, eu não sou boa o suficiente em X assunto. Eu tenho tentado quebrar esse padrão de comportamento falando para mim que eu sou boa. Então quando vem o pensamento assim, eu faço um simulado de alemão, nível C1 que eu tô hoje, que é um nível ridiculamente alto. E muito difícil, tá, gente? Pra mim é muito difícil. Eu fico assim, eu não sou boa o suficiente, nossa, eu não vou conseguir chegar lá, nossa, como que eu vou pra Alemanha? Gente, o nível C1 é um nível pra quem quer fazer uma faculdade, é um nível muito mais avançado do idioma. Eu não preciso do nível C1 pra mudar pra Alemanha, eu tenho o nível B1, normalmente já está excelente, mas
mas eu me cobro muito. Então eu comecei a combater esses pensamentos com a verdade. Então não, eu sou suficiente, eu consigo sim, eu tenho a capacidade e eu estou fazendo X, Y, Z para chegar no meu objetivo. E gente, isso tem me ajudado muito, me abriu muito os olhos de quem eu sou, quais são os meus limites e o que eu quero e o que eu não quero para minha vida. Então se eu posso dar um conselho nesse vídeo também, começa a entender os seus pensamentos. Se você precisar anotar, a gente chama de mapa mental. Chega no final do dia, anota os sentimentos que você teve, por que você se sentiu daquela forma, quais foram os gatilhos, o que você pode fazer para moldar esses pensamentos e essas emoções ao longo do dia. Isso com certeza vai te ajudar muito a entender quem você é e assim, é um exercício que eu tenho implementado pelo menos uma vez por dia na minha rotina e tem me ajudado muito. Então eu indico muito que você implemente também se você quer entender mais seus padrões de comportamento, de pensamentos, porque é essencial. Para 2026, um dos meus maiores focos não é nem financeiro, profissional também, mas é fortalecer a minha mente, porque amigos, tudo começa aqui. Se você não tem uma mentalidade forte, você vai estar propenso para se frustrar e ter muito mais dificuldades do que uma pessoa forte mentalmente teria. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo se faz sentido para você e vamos juntos nessa jornada de transformação mental.